E em torno é tudo, tudo que nos circula, né, família, amigos, o bairro, a cidade, as estruturas de oportunidade, aquilo que eu frequento, aquilo que eu deixo de frequentar, aquilo que eu escolho não frequentar e aquilo que eu não reconheço como oportunidade, porque são coisas diferentes. Então é muito importante a gente tratar sobre isso para pensar a O educação. programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Hugo Rocha, do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, e o entrevistador é o doutorando Yuri Salim, da Universidade de São Paulo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Yuri Salim de Souza, eu sou aluno de doutorado da Universidade de São Paulo, da USP, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou membro do GPESP, né, do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, e vou fazer essa entrevista agora com vocês aqui, pelo programa Esporte e Sociedade, né, que a gente tem aqui no YouTube, programa Sociologia do Esporte ao Público, né, é o projeto de extensão nosso, e a gente vai falar hoje com o professor Dr. Hugo. O professor Dr. Hugo, ele é licenciado em Educação Física pela UFRJ, tem um mestrado e tem o doutorado também pela UFRJ em Educação, e a gente vai falar aqui hoje sobre os desafios principais de escolaridade, de conciliar a escolaridade e as rotinas esportivas das crianças e jovens, né, do ensino fundamental e médio, principalmente, hoje a gente vai tratar. Então, muito obrigado pelo aceite, professor Hugo, e fico honrado de você estar aqui com a gente aqui, falando sobre dupla carreira, né, sobre esse assunto tão importante. E então, seja bem-vindo e vamos começar. Professor, qual é o cenário atual de graus de escolaridade, de frequência escolar e de tempo de permanência da escola das crianças e jovens que estão frequentando o ensino fundamental e médio no Brasil? Professor. Fala, Yuri, boa tarde ao Yuri, a todos que verão esse vídeo futuramente. Eu sou Hugo e, antes de tudo, Yuri, eu gostaria só de agradecer o convite e a confiança para fazer essa conversa, né, de divulgação científica, que eu acho que é super importante, a gente trazer para o público aquilo que a gente vem trabalhando na universidade, que muitas coisas se confundem, né, às vezes falam: "Ah, quem é o cientista?" Aí todo mundo imagina aquele cara de jaleco branco, cabelo para o alto, língua para fora, mas o cientista é um cara comum que faz um trabalho científico com rigor e método o rigor do método científico e por aí vai, então eu acho que isso é muito importante. Além disso, a comunicação, né, tratar aquilo que a gente estuda como objeto de pesquisa, aquilo que a gente, traz às vezes, com um vocabulário muito técnico, né, dentro dos artigos, dentro das teses, dissertações, trabalhos acadêmicos, etcétera, que, eh, que às ve que muitas vezes o público que não faz parte do meio acadêmico não domina essa forma de comunicação, então é importante a gente fazer esse tipo de trabalho, e por isso também quero parabenizar vocês aí do grupo de São Paulo que está fazendo, esse esforço, né, de subir vídeos aí no YouTube, tentar popularizar um pouco aquilo que a gente faz dentro da universidade, dentro das instituições científicas. E para falar de educação no Brasil, a gente, eu quero deixar um papo bem mais simples, né, bem mais fluido entre a gente, porque educação é uma coisa que a gente, observa, você vai ver em podcasts vários por aí, acontecendo, todo mundo fala um pouquinho de educação como se fosse o grande entendedor da educação, né, fala que a educação no Brasil é ruim, é isso, é aquilo, e tal, é porque os indicadores dos testes de proficiência, isso e aquilo, mas vamos lá, o que que as pessoas sabem sobre educação, né? O que que as pessoas entendem, sobre aquilo que impacta nos testes de proficiência? Por que que os nossos jovens estão entrando na escola e muitas vezes estão ficando pelo caminho, estão ficando retidos nas séries? Só para uma pergunta que você fez, como é que está o cenário no ensino médio? Não, o ensino médio está estagnado há muito tempo, né, de ocupação de vaga, cerca ali de 8 a cada 10 pessoas
com idade escolar compatível com o ensino médio, aliás, com idade que seria referência para o ensino médio, estão no ensino, né, estão na educação formal e muitos outros estão, eh, entrando e saindo, às vezes estão apenas matriculados. Isso é um grande problema, porque número de matrícula não diz exatamente se você está estudando ou não, né, que foi a outra o complemento da sua pergunta sobre o tempo de permanência na escola, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso em relação aos atletas. Então, assim, o cenário, em testes de proficiência, a gente vê divulgando na grande mídia como se fosse um cenário catastrófico, sem, muito debate sobre qual é a função do entorno, né, das redes, da pessoa, do aluno, o grau de instrução da família, como isso influencia no rendimento do aluno, o tipo de contato mesmo que ele tem com oportunidades de trabalho que dependam de um diploma acadêmico, e como que isso também influencia no rendimento acadêmico dele. Então esse debate que é sobre o entorno, sobre os projetos, sobre, a identidade que o estudante desenvolve dentro da escola, esse debate não aparece nas grandes mídias, ele não está, presente quando divulgam os dados de um teste de proficiência qualquer, seja o PISA, seja o teste da Prova Brasil, seja qualquer outro, sempre se fala sobre a nota, né, e não se debate sobre como que se chega a essa nota, às vezes, não só pela prova, mas também como que o aluno aprendeu alguma coisa para chegar até ali, qual foi todo o entorno dele que pode impactar naquele rendimento. Então esse debate está fora da grande mídia e consequentemente, fica fora daqueles que não têm acesso a esses dados, a esse tipo de conversa, né, que é o público para quem a gente está tentando produzir essa comunicação científica, né, falar com as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. E eu lembro algumas vezes eu lembro de uma coisa que viralizou, eu não vou citar nomes, mas vocês vão entender e quem estiver assistindo vai entender também. Uma conversa num podcast muito famoso, uma pessoa muito famosa que foi cancelada várias vezes, eh, debatendo com uma mulher também muito famosa, falando que a educação era muito ruim, porque os testes mostravam isso, mostravam aquilo, e a mulher perguntou: "E os dados? Você diz isso baseado em quê? Como que você chega a essa conclusão?". Então, se você for observar, da década de 90 para cá, do final da década de 90 para cá, a gente colocou muita gente na escola que dentro da sua trajetória familiar, pouquíssimas pessoas estiveram na escola tanto tempo quanto essas pessoas que hoje estão. A gente está fazendo gerações e mais gerações, e a gente, claro, precisa sim entender como que é a dinâmica dessas pessoas dentro da escola, como que elas encaram a escola, como que elas percebem a escola, como que a escola, representa um papel, de mobilidade social, mobilidade econômica, como que a escola o que que a escola representa para esses grupos, para a gente pensar também em remodelar a escola tradicional, né, de trazer para esses grupos, bens que eles não têm acesso fora da escola, né, e que a escola valoriza muito, como livro, como a cultura de um modo geral, cinema, música, e por aí vai, né, e outras coisas culturais também, que não é só cultura erudita que vale, todo tipo de cultura é válido, mas entender a cultura como um processo dinâmico, contínuo, que sofre suas metamorfoses e etcétera, tá. Então, entender que grupo é esse que entrou na escola, e como que a escola tradicional, naquele modelo que valoriza um tipo, né, de grupo, vem produzindo ou reproduzindo, eh, desigualdades de oportunidades, que são desigualdades urbanas e chegam dentro da escola, né. Como que a desigualdade urbana no Brasil também impacta nesse rendimento, a desigualdade urbana e desigualdade social, porque não é só urbana, mas enfim, impacta nesse rendimento nos testes de proficiência. Então esse tipo de debate está fora da mídia. Então, poderia trazer um monte de dado aqui sobre o cenário, etcétera, mas, eh, que reforçaria um pouco daquele discurso do discurso geral, midiático, do senso comum e etcétera, mas que a gente não pode deixar de fora, hã,
essa ideia do entorno, né, de como que esse e entorno é tudo, tudo que nos circula, né, família, amigos, o bairro, a cidade, as estruturas de oportunidade, aquilo que eu frequento, aquilo que eu deixo de frequentar, aquilo que eu escolho não frequentar e aquilo que eu não reconheço como oportunidade, porque são coisas diferentes. Então é muito importante a gente tratar sobre isso para pensar a educação, para pensar o modo que a gente está levando, as nossas gerações, por anos aí a fio, numa disputa que muitas das vezes é muito desigual. Perfeitamente, professor. E falando em grupos, né, de como a gente tem que olhar esse contexto, né, já pegando esse gancho do contexto da gente olhar quem está frequentando a escola, né, a gente sabe que muitas crianças, muitos adolescentes, né, eles participam de um processo de desenvolvimento esportivo durante essas fases de ensino médio, de ensino fundamental. E como que está esse cenário desses meninos, dessas crianças, desses adolescentes, dessas meninas, né, etc., de permanência, né, de frequência, de graus de escolaridade, de frequência de permanência escolar dessas crianças e adolescentes que estão conciliando o esporte, as rotinas de esportes com as rotinas de estudo. Como que está esse cenário? Então, perfeito, Yuri, eu acho que é até engraçado. Eh, Porque eu poderia refazer toda a fala que eu fiz anteriormente e dizer mais uma coisa: a criança que está no esporte, o adolescente que está no esporte, ele é diferente no sistema educacional, né, no sistema educacional. Ele é diferente, porque todos esses problemas que eu relatei anteriormente, está presente para ele também, porque é um problema geral, é social. Agora, quando a gente inclui o esporte, a gente tem que pensar o quê? O que é que o esporte representa para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem que está buscando uma carreira esportiva? O esporte ele se desenvolve em alguns países como um fato social e ele vai se desenvolver como um fato social que pode possibilitar mobilidade econômica, que pode possibilitar status, que pode possibilitar fama, que pode mudar a o cenário de uma família. E se você pegar tudo aquilo que eu falei anteriormente e colocar o esporte na prática exige também tempo, e o dia só tem 24 horas. Então, pensar que todos os problemas que acometem jovens comuns, não atletas na escola, vai também, impactar na trajetória do atleta, com um adicional de dificuldade, que eu chamaria assim, porque o esporte, além de exigir tempo de treinamento, ele exige, algumas vezes, uma dedicação exclusiva, porque o atleta sai para competir. Se você pensar no Brasil, um país de dimensões continentais, o atleta sai para competir, sai do Rio, vai para São Paulo, perdeu 1, 2, 3 dias de aula. Tem uma competição, dependendo do esporte, badminton, tênis, surf, que tem o circuito, né, que ele tem que viajar quase que o ano inteiro, várias vezes ao ano, ele vai perdendo sequencialmente aulas. Eh, e quando ele retorna, pode ter um entendimento. Não, ele foi ali disputar um torneio, tá bom, eu remarco uma prova, e só. A pergunta que se deve fazer é: isso é suficiente? Isso atende o direito dele de ser atleta, de ser estudante, de buscar uma carreira profissional no esporte, né, e pela educação? Isso atende? É uma pergunta que tem que ser feita para todos que fazem parte do entorno do atleta. Enfim. Então, e aí quando eu falo, em dedicação exclusiva, o que que acontece? Quando você fala de tempo de permanência na escola, que você também citou na pergunta anterior, eh, como é que se calcula o tempo de permanência na escola? Você tem o índice de matrícula, né, que é construído a partir do número de matrículas dentro daquele universo de pessoas, matriculáveis, digamos assim. Você tem o número, o índice de jornada escolar, que pela referência do pesquisador original é de 5 horas,
a jornada de referência, você vê a quantidade de horas que essa criança passa dentro da escola diariamente, e você calcula esse índice a partir da jornada de referência, né, a quantidade de horas que ele tem dividido pela jornada de referência, e você tem o índice de frequência, que nada mais tem uma referência, um mês de referência, um período de referência que você pega a quantidade de dias letivos e subtrai a quantidade de faltas e divide pela quantidade de dias letivos novamente para você construir o índice. E a partir daí você faz o cálculo do índice de permanência na escola, que você multiplica novamente pela jornada de referência e cria o tempo de permanência na escola. Dentro desse cenário como um todo, o que pode impactar no tempo de permanência da escola, do atleta e do não atleta? Às vezes a desestrutura escolar. A escola que eh, tem uma jornada escolar menor, né, tem uma jornada de estudos menor, falta de professor, enfim, isso tudo pode impactar os 2. O que pode impactar ainda mais o atleta? No índice de frequência, porque quando ele sai para competir, ele pode ter um número de faltas superior àquele aluno não atleta, que vai ter um número de faltas médio. Então, pelo assim, eu não posso falar no cenário esportivo nacional, porque isso também depende do tipo de esporte que a gente pratica. Então, por exemplo, se você pegar o futebol tem um mercado econômico super estruturado, ele tem uma possibilidade de carreira, o futebol masculino. Hoje o feminino vem sendo trabalhado um pouco mais, até por uma exigência das federações, e também vem criando aí um cenário de oportunidades profissionais, mas ainda assim é pouco comparável, né, ao futebol masculino, mas se você for numa divisão de base, você vai ver muita gente tentando entrar num clube. Se você for ver uma peneira, você tem muita gente tentando entrar na peneira e menos de 1% daqueles que tentam chega a entrar na divisão de base, a entrar na categoria de base. E quando entra, ele ainda vai passar por todo um processo, eh eh que tem tensões ali nos momentos de transição de uma categoria para outra, etcétera, que já teria, grandes pressões, grandes abalos emocionais para uma pessoa que só estivesse ali se dedicando ao esporte. E aí você soma isso tudo a uma pessoa que se dedica ao esporte, paralela a isso se dedica à educação, e aí você tem outros tipos de pressões ali e você, né, vai trabalhando isso como um todo. Então, eh, eu poderia dizer que nesse cenário em que o esporte entra na vida do atleta, ele pode sim causar algumas barreiras, algumas dificuldades, na formação acadêmica do jovem, da criança, do adolescente. Ele justamente porque o dia tem 24 horas e a questão de gestão de tempo é um pouco complicada de ser feita justamente é, por conta do limite, né, do dia. Embora as pesquisas que nós façamos indiquem que o perfil dos atletas, o perfil dos atletas é de terminar o ensino médio que, os coloca aí com um fator de distinção ainda em relação à população de um modo geral. Eles têm menos evasão escolar que a população de um modo geral, eles terminem mais o ensino médio e tal e tudo mais. E aí eu retomo a ideia da dificuldade que se cria na formação, porque, ainda que eu não tenha dados para dizer como acontece, tudo isso que eu comentei sobre a flexibilização, sobre, falta aula, sobre a não reposição de aula, a escola ela não é um depósito de gente para ensinar coisas. A escola ela tem outras vantagens para a formação do indivíduo, como a vida social, como a resolução de conflitos que acontece dentro entre nas salas de aula, fora da sala de aula, no recreio, etcétera. A escola é um microciclo social, então a formação dele depende também desse microciclo, além
da parte de conteúdo. Então não adianta você dizer que o cara terminou o ensino médio, ainda que ele, sem você saber, né, que ele terminou o ensino médio mediante uma flexibilização, uma facilitação de uma nota, alguma coisa assim, porque geralmente eles citam isso, né, eh, mas por outro lado, o fato dele ter ficado ausente da escola, lhe trouxe o prejuízo, né, de acúmulo de conteúdo acadêmico, mas também trouxe prejuízo de acúmulo social, né, de acúmulo de dinâmicas de relações sociais. Então, eu acho um pouco complexa essa relação da conciliação, justamente por isso, porque são 2 instituições que exigem muito do jovem. E que, ele se dedica a partir daquilo que ele representa sobre aquela instituição. Então o esporte ele pode representar, uma mobilidade econômica imediata na cabeça do jovem, eh, que a escola vai demorar um pouco mais de tempo. E nem não necessariamente ele conhece os 2 cenários de oportunidade, né, então acho que é um pouco nessa linha, não sei se eu te respondi. Respondeu sim, professor, e Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.